Boa tarde a todos e todas. A gente vai começar mais uma atividade aqui da Semana Acadêmica. Nós vamos falar agora um pouco das ações de extensão nesse período aí de combate à Covid, né? Vamos falar um pouco da produção de álcool 70 e da confecção de face shields aqui pelos servidores aqui do campus. O professor Davi estava coordenando essas ações e eu quero agradecer a participação de todos e que a gente tenha aí uma excelente atividade. Tá? Eu vou passar agora a palavra para o professor Davi e depois a gente vai ser rápido, tá? Eu vou controlar aqui o tempo. Vamos colocar de 10 minutos para cada palestrante, para depois, no final, abrir para as pessoas perguntarem. Pode ser assim? Pode ser. Eu só estou com uma dúvida aqui, se o Rafael, se ele está no campus ou não. O Rafael está. Está no campus, tá? Porque aí ele vai mostrar lá os equipamentos da produção do Face Shields. Tá ótimo. Ele está no campus, sim. Tá, então a gente vai começar com o professor Davi. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui antes de começar com o Glaubert. Ô, Glaubert, eu posso fazer uma fala inicial, aí depois você faz a apresentação do slide, tá? Porque você confeccionou. Pode. Tá bom, então. Pode fazer. Você quer que eu tire aqui ou posso deixar esse não, apresentado? Pode deixar até para ilustrar aí, pode deixar capinha, depois então você... Pode ir. Fica à vontade. Bem, boa noite, boa tarde, né? A todos e todas presentes, aí os companheiros aqui de mesa, né? Professor Rafael, Marcelo Simas, o Glaubert, né? A Shirley aí, que está na coordenação da semana. É dizer que para nós, assim, é um motivo de muita alegria, né? Poder compartilhar essas experiências que nós tivemos na pandemia. Foi um momento assim muito difícil, né? Que a gente passou, né? Que estamos aí caminhando, né? Para um possível final dessa pandemia, né? Mas é claro ainda, né? Com a presença do vírus presente, o que requer de nós ainda cuidados, né? Priorização da vacinação, mas naquele momento onde a pandemia, né, estava bem agravada, a gente buscou realizar algumas ações, né, como Instituto Federal, para tentar, né, ajudar aí nesse combate à Covid. Então, a gente, como instituição, né, de ensino, né, de pesquisa, de ciência, tecnologia, que realiza extensão, né, nós não poderíamos, né, ficar aí alheios a esse processo. Então, as ações de combate à Covid, né, elas foram acontecendo não só no campus Arraial do Cabo, mas também em outros campi, como Rio de Janeiro, Realengo, Niterói, né, São Gonçalo. E, assim, teve um dia que eu estava aqui, né, no campus, aí eu cheguei para o Glaubert e falei, Glaubert, o que você tem de álcool aí? Tem um álcool aqui 96, um álcool 92. Eu falei, como é que a gente faz álcool 70? Ele me explicou, a gente tem que diluir, né, colocar aí um peróxido de hidrogênio, certo? E misturar até chegar a 70. Aí nós conseguimos fazer, numa tarde, 35 litros, né, de álcool. Aí colocamos nas squeezes, né, que tínhamos aqui, do projeto de extensão, né, que tinha sobrado, e fizemos aqueles 35 litros ali naquelas embalagens, né, de squeeze, e aí nós chamamos o Roberto, que era o responsável pela saúde lá na prefeitura de Arraial do Cabo. Aí estava uma escassez de álcool danado na cidade, álcool gel, então, né, tinha sumido das prateleiras, né, uma loucura, né? E aí o Roberto, ele falou, a gente perguntou, Roberto, você quer um álcool aí e tal? É pouquinha coisa, são 35 litros, né? Álcool 70 para combater a Covid. Ele agora, imediatamente. Então, ele veio para cá, depois o Glaubert vai passar, né, essas imagens aí, tanto da confecção como da doação
desse álcool. E aí nós fizemos um registro, né, um registro fotográfico, e colocamos na internet, né, e o negócio viralizou. Teve mais de 450 compartilhamentos, né? E daquela pequena ação, né? Aí a gente começou, né, com uma produção, aí veio a reitoria, né, com editais, né, de extensão que a gente conseguiu emplacar. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 editais para álcool, né? E 2 para face shield, né? Confecção dos face shields, né? Que aí foi aí na coordenação dos professores Marcelo, né? E Rafael. Mas assim, foi um momento muito emocionante, né? Para mim, né? Assim, foi muito legal. Aí depois veio a professora Alessandra, veio a professora Mônica também do Rio, né? Que nos deu uma força aqui. Era um momento assim que a gente viveu como se fosse, né, a gente estivesse numa batalha, né, numa guerra, né? A gente teve que usar algumas táticas aí, assim, bem, bem loucas, né? Sair na rua. Teve uma hora que a gente chegou numa farmácia aqui de Arraial, assim, quantos vidros de água oxigenada você tem? Aí a mulher, eu tenho tantos, eu quero todos, né? Aí a pessoa foi lá dentro, catou todo o estoque de água oxigenada, a gente trouxe para cá. Aí eu lembro das missões, né, que aconteceram de ir para o Rio, né, buscar um álcool, que era um insumo, né, que foi doado pela a indústria de cana, né, de cana-de-açúcar, porque não tinha álcool no mercado, e a gente tinha que mandar uma missão para o Rio para poder buscar esse álcool. Ou seja, então a van aqui do Instituto foi, né, tem que agradecer muito também ao Delcio, né, e aos nossos motoristas. Eu fiz até um ofício já pensando da possibilidade da nossa van ser parada numa blitz, né, da Polícia Rodoviária Federal, aí já explicando para que servia todo aquele álcool, né, porque não é usual, né, uma van, né, de escola, de instituto, ficar transportando álcool numa rodovia federal. Então a gente já pensando em todas essas táticas aí, assim, bem, bem arrojadas, né? Mas tudo isso tinha o intuito de contribuir, né, para a prevenção da Covid, né, dos funcionários públicos, de guarda, da educação, serviços públicos em geral, organizações não governamentais, ou seja, catadores de recicláveis, todo o público que foi atingido aí com a doação, né, desse álcool 70. Então, é uma fala inicial aqui. Eu sei que a gente subestimou esse tempo da oficina, né, para 1 hora. Aí eu falei, 1 hora dá para a gente contar toda a experiência, mas também não quero me alongar muito, até para passar para os nossos colegas, né, também compartilharem a experiência. Para mim foi um prazer enorme, né, trabalhar com todos os colegas. Eu também passei ali pela oficina do Face Shield, né, ajudei a montar alguma coisinha, articulamos essas doações aqui no município de Arraial e também de Cabo Frio, né? E sem dúvida, né, esse trabalho aí contribuiu um pouco, né, dentro desse cenário aí catastrófico mundial, mas contribuiu muito aqui na região dos lagos para a gente conseguir aí, com certeza, várias vitórias, né, contra a Covid, né, com certeza. Muito obrigado aí. Passar para o Glauber. Boa tarde a todos. Realmente, Davi falou esse tempo aí subestimado. Se depender de mim poder falar dessa época do Covid, eu fico umas 3 horas falando aí como é que foi a produção nossa, toda essa luta nossa aqui, né? Coloquei aqui só para a gente poder ter uma ideia, né, do que foi feito, como foi feito, só para a gente poder ter um rumo. Então, a fabricação de álcool, o Davi começou a falar aí o início da nossa caminhada, né? Então, a gente teve alguns envolvidos e alguns apoios muito, muito bons, né? Para a gente poder conseguir levar esse projeto, né? Então, eu agradeço aí a Alessandra, o Davi, a Mônica, o Raul teve que também ajudando a gente, o Marcos, o Delcio, então, nem se fala, o pessoal da limpeza que está sempre ajudando aqui, os motoristas que foram nessas missões malucas aí buscar álcool, o pessoal os vigias aqui também, né, que estão sempre controlando essa entrada durante esse tempo, né? Eu acho que
quase todo dia que eu tô aqui, eles, Glauber, não sei, que tá esperando alguém? Eu falei, tô esperando, para mandar entrar aí. É doação, é isso? Falei, pode entrar. Então, esse projeto teve como nome hashtag FRJ contra a Covid-19, né? Esse foi o nome desse projeto. Ele teve 3 etapas. Nessas 3 etapas, a gente conseguiu um fomento de R$9 mil nessas 3 etapas, certo? No começo foi corrido, tinha muita coisa para poder fazer. Depois a gente conseguiu equilibrar bem melhor esse fomento de R$9 mil. E foi basicamente para poder fazer álcool para limpeza, que a gente usou muito em consumo interno aqui do campus, certo? Álcool glicerinado para asepsia pessoal e álcool em gel também para asepsia pessoal, né? Aí tem uma fotinha dos nossos primeiros recipientes, né? Esses pequenininhos aí foi o que o Davi falou, que foi aquela loucura. Vai na farmácia, não tem água oxigenada, vão comprar. Não, é isso tudo aqui, ó. Isso aqui, a gente precisa disso tudo. Vai numa farmácia, vai na outra. Depois a gente teve que fazer a prestação de contas de todas essas compras, né? Então foi bem corrido. Essa primeira leva que o Davi falou do nosso foi álcool isopropílico que a gente tinha. Então a gente fez com álcool isopropílico essa primeira, colocando glicerina, colocando água oxigenada. Então, aí tá as utilizações, né? Essas aí foi uma das primeiras entregas que a gente teve também, né? O Davi tirou foto pro o pessoal da guarda, vindo buscar álcool. A guarda pegou muito álcool, eles precisaram demais. Guarda de Cabo Frio, a guarda de Arraial, a guarda municipal, a polícia civil, a polícia militar, eles vieram buscar praticamente quase toda semana, eles estavam vindo buscar, né? E essa foto, o Raul, que fez a entrega lá em Araruama, né? O álcool em gel que ele levou, que a gente fez, ele veio aqui também, teve uma aluna que veio ajudar a gente a fabricar esses esforos específicos para Araruama. Então, diferenças básicas do álcool para limpeza, glicerinado e o de gel, que eu coloquei aqui. O limpeza é álcool etílico e água. Esse é o mais fácil, o mais rápido de se fazer. Por isso que a gente aconselhou, o aconselhamento é para limpeza de superfície. Por quê? Porque o glicerinado, ele tem glicerina e água oxigenada. A água oxigenada ajuda um pouco o álcool, né, a ter o efeito desejado. E a glicerina para poder não ter aquele aspecto de pele ressecada. Que teve muita gente aí que eu perguntei, que eu tive contato, o pessoal estava usando o álcool direto, né, só misturado com água, que sim, a mão ficou muito ressecada, e fica ressecada mesmo, precisa ter essa glicerina para poder dar uma ajuda, né? E como no começo o pessoal queria tomar banho de álcool, né? Por isso que sumiu o álcool das prateleiras, todos os álcools, não foi só álcool em gel, não foi só álcool líquido, todos os álcools sumiram. Abril e março, né, de 2020, não tinha álcool em estabelecimento nenhum. Então foi bem complicado a gente poder conseguir esse álcool, essa correria nossa. E o álcool em gel, só para poder diferenciar do glicerinado, ele precisa ter um espessante e você controla esse pH, né, para poder dar essa consistência de gel. Tem mais uma fotinha, esse foi o Marcos entregando um álcool para o pessoal aí que veio buscar. Então, eu coloquei o papel de cada constituinte. Então, tem vários constituintes, então eu tentei expor o que cada um faz, ok? Álcool etílico, desnaturação das proteínas. Então, você altera a estrutura da proteína ali, e isso faz com que o micro-organismo morra, né? Água purificada, água, é só para poder ajustar a concentração, na concentração desejada, no caso 70%. Glicerina, um hidratante para a pele não ter aquele aspecto ressecado. Aí muitos, às vezes, não gostam porque fica um pouco melecada a mão, né? Porque, às vezes, tem que ficar melecada a mão, porque tem que ter esse hidratante. Mas, de tanto usar, a mão fica o dia inteiro melecada, né? A galera ficou o dia inteiro com a mão grudando. Água oxigenada também ajuda na desnaturação das proteínas. A proteína, ela desnatura com algumas variações. Variação de temperatura, variação de pH, com um agente oxidante,
Se você retira muita água, você também altera essa desnaturação. O exemplo mais prático que eu sempre vejo é você fritar um ovo, né? Que é por temperatura. Você altera a estrutura daquela proteína do ovo ali absurdamente e você tem o ovo frito, né? Então, a temperatura influencia. Água oxigenada, um agente altamente oxidante, ele também vai ajudar nessa desnaturação da proteína, certo? O espessante, ele aumenta a viscosidade, que aí é específico para o álcool em gel, e ele ele não pode alterar na ação do produto final. Esse espessante alterar a ação do produto final, não tem sentido colocar ele. E o alcalinizante é o regulador de pH, porque esse espessante ele dá essa consistência de gel com pH próximo do neutro, pH 7 mais ou menos ali. Então, você vai regulando o pH até que tenha um pH próximo do ideal, né, próximo de 7, para poder ter essa viscosidade do gel. Para isso, a gente usou um liquidificador industrial nosso aqui, grande, que estava parado no campus há algum tempo. A gente botou ele para rodar. Não só rodar, como chegou uma hora que ele até quebrou, eu tive que desmontar e arrumar. Então, a gente teve todas essas variações, né? A gente conseguiu colocar essa açaizeira aqui, esse liquidificador para fazer açaí, colocamos ele para poder rodar, para poder fazer. E eu coloquei uma pergunta que todo mundo me faz, todo mundo fazia. Por que álcool 70? Todo mundo tem essa pergunta, por que álcool 70? Quantidade ideal de água, facilitação da entrada de álcool no micro-organismo, certo? Ele passa pela parede extracelular sem desidratar essa parede extracelular, conseguindo entrar no micro-organismo com maior facilidade, certo? E como você não desidrata essa parede extracelular, alguns micro-organismos, quando você desidrata a parede extracelular, ele entra em mecanismo de defesa, porque você está num ambiente extremo, ele entra no mecanismo de defesa, ele não morre, ele diminui o seu metabolismo, forma uma cápsula ali, e quando volta o ambiente a estar no sistema ideal, ele volta às suas atividades normais, né? E o tempo de evaporação ideal, quando você tem água aí. Se eu estiver extrapolando meu tempo de 10 minutos, eu vou continuar falando, tá? Então, só para a gente poder ter uma sequência de produção, né? A gente tem a foto aí, a Monique ajudou a gente muito nesse começo, porque a gente meio que não sabia ter essa sistemática, né? Esse Fordismo de produção. Ela chegou, trouxe isso para a gente, falou assim, ó, vocês vão fazer isso assim, aqui, ali, e pum, botou para rodar. Então, o álcool de limpeza tem uma sequência rápida, somente misturar a água, né? E envasar. O glicerinado, a gente coloca água oxigenada, coloca glicerina, completa com água, mistura, faz o invase. Então, esse aí já demanda um pouco mais de tempo, né? Aí na fotinha tem um cara aí bom na química aí, colocando, nesse foi a água oxigenada que eu estava colocando no misturador. Então, como a gente não tinha um misturador muito grande, a gente teve que fazer por batelada. Num becker de 4 litros, a gente colocou o peixinho para rodar ali, para poder fazer essa mistura, conseguir dar conta, né? De fazer todos. E o em gel, a gente coloca água oxigenada, glicerina, espessante, e depois de tudo no liquidificador gigante nosso aqui, eu ia acertando o pH aos poucos com o hidróxido ali, até dar a consistência de gel que a gente precisava. Eu só não tirei foto do liquidificador nosso gigante quando eu estava fazendo, porque não deu, não tem essa foto, né? Um biólogo intruso ali no meio dos químicos. É igual o meu falar, esse técnico parece tanto com o diretor, né? Não, e olha só para você ver, o Davi ajudou a gente, nossa, absurdamente no começo ali, foi bem... O cara estava fazendo um vídeo... O começo foi um pouco mais complicante, né? O começo foi um pouco mais complicante. Ali com vocês.
E agora, só colocando no finalzinho ali, os quantitativos, quanto que a gente conseguiu fazer, né? De receber, fazer, doar. Então, a gente conseguiu receber entre as missões de buscar álcool doado e comprar álcool com o fomento, a gente conseguiu 2.155 litros de álcool. É muita coisa. Produção, foi 2.415 litros que a gente conseguiu produzir de álcool, entre álcool glicerinado, álcool 70, para limpeza, álcool em gel. Doamos 1.618,5 litros. Então, teve uma doação muito grande. Ela foi muito grande no começo, depois foi um pouco mais controlada, mais para o final. Aí tá uma época o estoque nosso, que estava lotado, nosso estoque. Fabricação de álcool para limpeza. Foram 455 litros de álcool para limpeza, 1.371 litros de álcool glicerinado e 589 litros de álcool em gel. O glicerinado líquido teve muito mais saída, porque era mais fácil colocar nos borrifadores para poder conseguir higienizar. Então, o pessoal da Polícia da Guarda ele pediu bastante para a gente poder manter mais o líquido, que era mais fácil para eles colocar nos borrifadores, né? Nosso consumo interno chegou a 474 litros, que aí foi praticamente mais álcool para limpeza de superfície. Mais uma fotinha aí nossa, os squeezes nossa, que o Davi falou lá no começo, que a gente encheu esses squeezes aí porque não tinha recipiente, não tinha nada, a gente pegou, foi lá e falou, esses squeezes estão aqui, a gente vai botar para usar. E o estoque nosso, a gente está hoje com estoque de 49 litros de álcool etílico, então álcool concentrado ali ainda. Não tem álcool para limpeza, até que eu não mantenho esse, porque quando tem a demanda dá para poder fazer rapidinho. O glicerinado tem 17 litros em estoque, e o álcool em gel, que a gente consegue manter um estoque um pouquinho maior, que é o que mais vai usar no ano que vem, certo? Com os alunos nossos aí, 259,5 litros que a gente tem de estoque. E aí uma fotinha de algumas entregas que a gente teve, de ONGs, a PAI, a coleta seletiva, o pessoal também foi, eles ajudaram bastante. No começo que a gente estava sem frasco, eles doaram muitos frascos. Então, eles deixaram de reciclar esse frasco para poder doar esse frasco para a gente, certo? Então, teve uma ajuda bem grande, teve aquele mutirão para fazer a lavagem desses frascos todos, para poder começar a rodar, e o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, da Fundação ali, recebendo também as nossas doações. Agradecimento ao Instituto, à Extensão, a todos que conseguiram fazer possível esse projeto do álcool, que para mim, como coordenei esse projeto e tive bem à frente, foi extremamente gratificante, muito bom ter esse projeto aí. A gente ajudou bastante gente, graças a Deus, o pessoal veio muito atrás. E se a gente conseguir continuar isso aí, seria muito bom. E eu passo a bola aí, eu sempre extrapolo meu tempo, tá? Isso é normal. Até na minha defesa das coisas que eu tive, eu extrapolei quase meia hora, perdi ponto por conta disso, então eu falo pra caramba. Então passo pro próximo aí, pro Marcelo, para quem for falar aí, certo? Muito obrigado. Depois eu espero as perguntas sobre a produção de álcool no final aí. Obrigado. Obrigado, Glauber. Tem como passar para o próximo slide aí, Glauber? Eu acho que é o próximo, né? Que você colocou a parte da produção das face shields. Acho que tem que tirar o compartilhamento dessa tela, não é isso não? Para entrar outra? Não está nessa apresentação aí, não? O Rafael vai fazer essa apresentação aí. Não está nesse documento, não. Achei que estivesse na mesma. Não está na sequência, não. Obrigado. Marcelo, vou colocar aí compartilhar a tela do meu site, onde eu coloquei, na minha página, onde eu coloquei algumas informações. Se você quiser utilizar,
Tá certo. Aí é interessante até mandar lá no chat, para quem quiser acessar a sua página. Eu vou mandar lá no chat também. Mandei. Ah, ótimo. Então, eu quero, antes de começar a falar, né, da produção das Face Shields, né, eu quero parabenizar os envolvidos na produção do álcool 70 e também gostaria de falar da questão da responsabilidade técnica, né? Porque a gente tem ali nos envolvidos na produção do álcool 70 são profissionais da área de química, né? Então, o Glaubert, a Alessandra, a Monica, né? Então, isso é importante, essa questão da responsabilidade técnica, porque a produção de álcool em gel exige essa responsabilização técnica, né? Então, aí todos, né, esses, né, profissionais que eu, né, falei são, né, químicos, né? Então, nessa campanha, né, IFRJ contra a Covid-19, no caso, a gente participou da fase 3. Então, tivemos fomento através de 2 projetos, um meu, o outro do professor Rafael. Então, esse fomento foi de R$3.000 para cada um dos projetos, para a gente desenvolver, produzir as testeiras, né, para a produção das Face Shields. Então, o que seria a testeira? Nessa imagem aí que vocês estão vendo, essa parte verdinha, né, que é a testeira, que ela é produzida. Aí a gente tem a imagem abaixo, né, que é produzida na impressora 3D. Então, aquela imagem um pouquinho mais para baixo, fazendo um favor, Rafael. Então, essa é a impressora 3D que está lá no campus. Então, ela está aí envolvida, né, por uma capa, porque tem que manter uma temperatura adequada, né, para fazer a deposição de filamento, que é esse rolinho verdinho do lado aí da impressora 3D, né? Então, é como se fosse uma linha, né? Só que é chamado de filamento, né? Então, tem alguns compostos que são feitos esses filamentos, né? Então, tem um composto que é o PLA, outro composto que é o PETG. Então, são compostos, né? São plásticos, né, próprios para a fabricação nessas impressoras, né, 3D. Então, a gente foi, né, seguindo algumas normatizações que o IFRJ fez na produção dessas Face Shields. Então, não era só o campus Arraial do Cabo, né, que estava fazendo essa produção. Então, a gente tinha Duque de Caxias, a gente tinha outros campos, né, fazendo essa produção. E aí a gente faz a impressão da testeira e também a gente fez a confecção do visor, que aí na imagem de cima, além daquela parte verdinha, a gente está vendo que tem um plástico, né? No caso aí é PETG, tá? Que a gente utilizou, né, para fazer o visor, tá? E também nessa mesma imagem a gente está vendo aí os elásticos, né, para né, prender, né, na cabeça, né? Esses elásticos a gente, né, também adquiriu aí pelo fomento. Tem um elástico, eu nem conhecia antes de começar a produzir, tem um elástico que ele é elástico caseado, que já vem com um buraquinho, que aí facilita colocar ali na testeira, né? Mas a gente foi fazendo essas produções e depois, é importante registrar aqui, teve grande parte, né? A gente teve muita ajuda, né, da direção de ensino, da direção geral,
através do professor, né, Davi, né, tanto na produção, ele auxiliou a gente também na produção, quanto na interlocução, né, com as prefeituras aí da região para, né, fazer essa doação, porque tinha demanda, né, para isso, e a gente, né, através da direção, né, geral, a gente, né, conseguiu fazer esse intermédio aí. Então, está tudo documentado, né, essas formalizações aí de doação, né? Então, a gente teve que prestar contas, né, desse dinheiro, né, que a gente utilizou na produção das Face Shields. Então, ali no dia 21/7, a gente, né, teve uma doação de 120 unidades para a Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo. No dia 23/7, a gente teve a doação de 180 unidades, né, para a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. E no dia 19/8, a doação de 100 unidades, né, para a Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo. Então, essa última demanda aí, né, o que aconteceu? A Secretaria de Educação, né, ficou sabendo das doações que a gente fez e, né, pediu, né, mais Face Shields. Então, a gente ainda tinha, né, como produzir mais e conseguimos fazer essa última doação aí no dia 19/8. Tem mais imagem para baixo aí, Rafael? Não, né? Então, Não, é isso, não, pessoal. não. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael? Dessa parte não, mas eu queria falar um pouquinho, mostrar aqui um mini tutorial aqui da confecção de um face shield. Ah, sim. Então, eu vou colocar mudo aqui, tá? Beleza. Então, deixa eu mudar aqui o compartilhamento, tá? Peraí. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou complementar aqui as palavras do Marcelo. Como ele falou, a gente ganhou, né, no projeto de extensão, na terceira fase, né, desse projeto de extensão, a fabricação de escudos faciais, né, os face shield. Então, vou mostrar aqui, né, rapidamente como é que funcionou essa confecção. A gente recentemente tinha recebido aqui no campus uma impressora 3D, e aí logo em seguida já chegou essa demanda, né? Como o Marcelo falou, outros campos já estavam, né, fabricando face shield. E assim que a gente recebeu essa impressora 3D, né, a gente já recebeu essa demanda, né, para participar desse projeto de extensão. E para a gente foi tudo novo, né? Vou contar um pouquinho também das dificuldades que a gente teve, né? Primeiro, acho que o Marcelo também não teve essa experiência de usar a impressora 3D, então ela veio montada aqui para a gente. Vou até mostrar rapidamente como que ela é, né? Dentro daquela tenda que ela está guardada. Mas eu e o Marcelo, a gente teve que entender o funcionamento dela, né? A gente teve um breve tutorial, um breve curso com as pessoas que já têm experiência no IFRJ, mas a impressora, o modelo que a gente tem, ele é diferente dos modelos que foram recebidos por outros campos. Então, a gente teve muita dificuldade, né? Então, por isso que a nossa produção não foi muito grande, né? Porque a gente acabou que não conseguiu produzir as testeiras numa velocidade, né, de forma eficiente, tá? Porque a gente tem que, além de entender, né, como é que manda imprimir, né, no nosso caso é a testeira, a gente tinha que ajustar os parâmetros, né, temperatura do bico, temperatura da mesa, o tipo de material que a gente ia usar, né, ou PLA ou ABS, né? Cada filamento, né? Cada rolinho, ele requer algumas informações diferentes. Também ajustar a questão do entrelaçamento, né? Do filamento, para dar a consistência necessária
para a testeira, né, para ela não ficar quebradiça. Enfim, muitas dificuldades, mas acho que foi bastante interessante essa experiência. E eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona, né, a confecção desse face shield, né? Então, como o Marcelo mostrou na tela, né, vou até mostrar aqui também, vou botar aqui, mostrar minha tela aqui. Então, se puderem me dar um feedback quando já estiverem aparecendo minha tela. Está aparecendo. Beleza. Então, aqui, nesse site aqui, né, Thingiverse, ele tem vários modelos, né? Como é que funciona uma impressão numa impressora 3D? Você vai ter um modelo 3D do equipamento, né, que você quer produzir, é um arquivo STL. Então, nesse site aqui tem vários modelos, inclusive as testeiras, né? Aqui é uma face shield completa, mas o que a gente imprime somente é essa parte verde aqui, como o Marcelo mostrou. Então, aqui nesse site, por exemplo, você poderia baixar esse arquivo, né, e uma vez baixado esse arquivo STL, você usa um software para fazer o fatiamento, ou seja, você vai configurar, né, o produto para a sua impressora, né? Então, aqui, nessa outra janela, tem esse software que a gente usa, que é o fatiador, né? A gente usou esse Ultimate Cura. Então, aqui está aberto já o modelo STL do que a gente vai produzir, né? Tá aqui, ó. A princípio, a gente recebeu um modelo que estava escrito só aqui IFRJ, não sei se está dando para ver aí. Está escrito IFRJ aqui no próprio Face Shield, tá? E aí o Marcelo, como ele já tinha experiência com esse tipo de software, ele escreveu para a gente aqui as siglas do nosso campus, né? Campus Arraial do Cabo, né? Para a gente poder imprimir e deixar a nossa marca. Então, essa aqui é o que realmente a gente imprimiu usando a impressora 3D. Né? A gente pode modificar aqui a qualidade dela, né? Aqui esse perfil, né? Os profiles aqui, é o tamanho da camada que vai ser criada. Então, quanto maior essa camada aqui, pior a qualidade, quanto menor essas camadas aqui, né? Porque como é que funciona? A impressora ela vai depositando o material, né, um em cima do outro, né, criando várias camadas até imprimir totalmente. Por isso que esse software aqui é o fatiamento, porque ele vai gerando necessários para produzir essa testeira, né, ou qualquer outro objeto. E aí você pode mexer em várias informações aqui dentro, né? E aí, uma vez que você manda fatiar, né, ele vai dizer aqui o tempo necessário para fazer nesse caso, ó, 5 horas e 25 minutos para fazer isso aqui, né? Então, cada um... aqui eu não mexi na qualidade, né? Mas a gente conseguiu até diminuir esse tempo aí para 1 hora e pouquinho para produzir cada um desses daqui, tá bom? Então, uma vez que a gente gerou, né, esse arquivo, né, a partir do STL, a gente vai gerar um arquivo G-Code, e aí o arquivo G-Code a gente usa lá na impressora 3D. Eu vou mostrar para vocês aqui ela quase em funcionamento. Vou explicar por que quase. Então, espera um pouquinho, deixa eu modificar aqui. Então, estou aqui com o meu celular. Então, vou mostrar aqui a impressora 3D, né, fora da... Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Valeu, Marcelo. Então, aqui está a impressora, né, dentro daquela cabaninha. Ali eu comecei a fazer uma produção, né, de um face shield. Tá? Então, aqui ele está fazendo uma camada, né, ele vai depositando, né, o filamento em várias camadas, uma em cima da outra, até terminar de produzir a testeira, nesse caso. Como o Marcelo falou, aqui tem o filamento, né, que nesse caso aqui é um PLA, ele é rígido, tá? E aí, quando ele chega aqui na extrusora, ele esquenta o bico e aí você deposita o material, ele fica uma viscosidade, né, quase líquido, né? E aí facilita você depositar aqui o material, tá? Ela está desligada porque a gente está com um problema aqui na rede elétrica e aí ela acabou desligando a impressora no meio da confecção, tá bom?
Então, basicamente, a gente esperava, né? A gente estava fazendo com 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouquinho, cada uma dessas testeiras, né? Então, para imprimir 400, você já devem estar fazendo as contas de quanto tempo a gente demorou, né? Então, aqui tem uma pronta, né? Uma testeira pronta, que foi produzida, né? Deixa eu ajeitar aqui, que foi produzida, tá? E aí que, como o Marcelo falou, é necessário também, né? A produção foi quase artesanal, né? A gente comprou o rolo de elástico, tinha que cortar no tamanho certo, depois prender aqui, tá certo? E a gente comprou uma placa de PETG, né, maior, né, igual essa daqui, que a gente faz o visor da frente, que realmente é o que protege, né, da saliva, enfim, para proteger a pessoa que está usando do vírus. Né? Esse material aqui, como eu falei, é PETG, a gente tinha que cortar, né, no tamanho correto, depois a gente montar, fazer os furos aqui nesse PETG para encaixar aqui nesses buracos, né, da testeira. Né? Uma vez pronto, montado, tinha que colocar aqui no saquinho do kit onde a gente foi entregue. Né? Só chamando a atenção aqui uma coisa, né, que o Davi também ele esteve sempre presente aí nos ajudando, né? Essa placa de PETG ela vem com um plásticozinho aqui, não sei se está dando para ver aí, mas o Davi ajudou a gente bastante tirando esses plásticos aqui, porque dava um trabalho do caramba. Imagina, às vezes esse aqui está mais fácil de tirar, mas tem uns que estavam mais complicados, né? Então aqui está o rolo que a gente usou, né? Eu estava até usando um outro rolo ali, esse aqui é um filamento do tipo ABS, né? Não tem muita diferença, né? Você olhando a olho nu, você não vê muita diferença entre o PLA e o ABS, mas, por exemplo, o ABS ele precisa trabalhar em temperaturas muito grandes. E aí, a gente até com o ar-condicionado ligado aqui dava problema na impressão. Então, tive que desligar o ar-condicionado, enfim. Ele é um material muito sensível. Então, foi isso. E aí a produção, o Marcelo já falou. E, enfim, deixo aqui registrado aqui que para mim, essa experiência de trabalhar nesse projeto foi muito legal, né? Teve muita dificuldade, né? Como eu apresentei aqui para vocês. Foi trabalhoso, né? Fazer todo o corte do PETG, elásticos, furar, confeccionar isso tudo, mas né, eu e o Marcelo a gente conseguiu, né? Um bom quantitativo e apoiado aí pelo Davi também nas entregas também. Então queria agradecer o Davi também, o Marcelo, por essa ajuda. Então, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de estar falando sobre esse projeto. Qualquer dúvida, estamos aí. Excelente, Rafael. Excelente, pessoal. Muito bom, né, ver o projeto de vocês, tudo que vocês fizeram aí durante a pandemia, né, para poder ajudar não só a nossa comunidade aí, mas a comunidade do entorno do campus, né, para poder distribuir, né, álcool em gel, face shield e tudo mais aí que vocês fizeram. A gente ainda tem um tempinho, né, antes de finalizar o nosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, quiser fazer aí para o pessoal do projeto, fiquem à vontade. Margarete, Ive. Inês, Diogo. Eu fiz uma pergunta para o Glauber. O tamanho Eu também tenho uma pergunta. O tamanho da viseira é padrão. Uma vez que você faz o programa, mas se você quiser fazer maior ou menor, você também consegue fazer, mudando lá as dimensões da viseira. Sim. A testeira é isso que a gente imprime na impressora 3D. Como ela é flexível, ela é um tamanho padrão. Tá? E aí o elástico que você pode modificar. Botar maior ou menor, né? Maior ou menor para se ajustar melhor a sua cabeça. Isso aí. Legal. Interessante. Rafael, é interessante também. Eu estou com a câmera desligada porque a internet aqui não está muito legal, não, tá? Beleza. É interessante também, de repente, mostrar no Thingiverse
outras possibilidades de impressão, porque, por exemplo, a gente pode fazer algum projeto de robótica e produzir algumas pecinhas, né, para projetos de robótica, por exemplo. Vou mostrar. Quando a impressora chegou no campus, né, aí foi até falado assim, de repente, se quebrar uma pecinha na fechadura da porta, né, de repente eu posso tentar produzir alguma coisa, né? Então, tem grandes possibilidades aí, né, de projetos, né, utilizando a impressora 3D. E também a gente estava falando no campus, né, que a gente tem no laboratório de redes, é interessante a gente deixar os cabos expostos, né? Então, a gente estava pensando em imprimir espaçadores de cabo, né, para fixar, né, os cabos aí na parede, né, e ficar organizado e, ao mesmo tempo, exposto, né? Então, tem várias possibilidades aí interessantes. Olha lá o organizador de cabo ali, né? Então, é muita coisa interessante que pode ser impresso nessa impressora aí do campus. Legal, muito legal, né? E aí, Marcelo, pessoal, só queria também deixar isso já aqui, né, aberto ao público. A gente tem, né, impressora 3D do campus, né? Então, quem tiver interesse em fazer a impressão de alguma coisa, só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda, né, para produzir o que vocês precisam, né? E aí esse site, como o Marcelo falou, né, esse Thingiverse, né, ele tem muitos materiais aqui, né? Podem já modelos prontos. Então, você não precisa saber modificar o modelo, você basta pegar o modelo pronto e só usar aquele software que eu mostrei, né, o Cura, para você fazer o fatiamento. E a gente retornando, Rafael e Simas, vocês vão, por exemplo, tem algum período que vai poder ver isso? Na teoria e prática? Então, na turma, eu dou aula também na disciplina de robótica educacional, né, na pós. E aí, dentro dessa disciplina, a gente construir os robôs, né, a gente pode usar, né, criar robôs aqui usando modelos prontos, né? Vou pegar aqui um aqui, por exemplo, vou mostrar aqui, um possível, a gente pode criar, que é esse do microbit aqui. Então, cadê? Esse aqui, ó, por exemplo. Está dando para ver aí? Aqui, ó, esse robozinho aqui. Tá vendo? Dá para imprimir todas as peças dele e montar. E ele funciona usando essa plaquinha aqui, que é um microbit. E aí, na disciplina de robótica, eu ensino, né, como usar esse dispositivo aqui, essa plaquinha aqui, como programar ele. E aí você programa o robô para fazer algumas coisas. Legal, né? Bem legal. Eu já vi também fazerem assim a mão, né, da criança que perdeu o braço e faz a mão que era mecânica, né, com essa tecnologia. Bem interessante, né? Uhum. Ah, Deixa eu ver se eu legal, acho aqui. Deve ter aqui, ó. aqui, é bem interessante. Eu vi um fazer. documentário, né, do menino que fizeram a mão para ele, né? Um braço Isso. mecânico só de que assim, né? É bem legal, né? Aqui, né, nesse site, você baixa a parte material, né? Claro, você tem que comprar os motores para ele funcionar, para dar o movimento. Você tem que botar uma plaquinha para controlar os movimentos, por aí vai. Mas o material aqui, né, esse site tem muitas coisas diferentes, né? Que pode ajudar, né? Ou dar aula ou outras coisas. É interessante, bem legal. Aí, Margarete, eu ia te mostrar aqui, né, você dá aula de biologia, né? Que coisa, né? Aí tem uns modelos aqui de corpo humano. Eu vi lá também, né? Uma minhoca, né? Tão bonitinha, né? Toda articulada, né? Ó. Aqui tem parte do corpo, mas tem o esqueleto completo também. Órgãos, às vezes, tá vendo? Uma coluna. Tem muita coisa. Você se perde aqui dentro de tantas coisas que não dá para fazer. É bem interessante, né? Muito legal. Valeu. Valeu, Margarete.
Acho que o Glauber Pessoal, está fazendo uma pergunta. deixa eu só fazer uma observação aqui, puxando o lado um pouquinho para a química, né? Na hora que vocês estavam falando da temperatura da impressora, tudo. Então, a escolha do material é extremamente importante, tanto para o que você vai fazer, para o como vai fazer, né? O Rafael estava falando aí de PLA, ABS, talvez o aluno, que às vezes não sabe, né? O PLA é termoplástico, né? São termos plásticos, então são polímeros plásticos que eles podem ser moldados através de temperatura. Então, você aquece e você consegue moldar, dar um formato. E PLA e ABS, se eu não me engano, a diferença de um para o outro, o ABS ele é um pouco mais flexível do que o PLA. O PLA ele é um pouquinho mais rígido, mas ele não chega a ser um termorrígido. Termorrígido, por exemplo, o baquelite ele é um termorrígido. Isso na prática. É exatamente isso aí que você está falando. É exatamente isso mesmo. O baquelite, para quem não sabe o que é o baquelite, é aquele plástico que eles fazem alça de fogão, de panela para fogão. Então, aqui lá, depois que você aquece e faz a estrutura dele, você não desfaz mais a estrutura dele, não consegue usar para outra coisa. Então, a escolha deles pelo PLA é importante porque ele é biodegradável, ele pode ser reutilizado depois, então é uma escolha muito boa, e você tem que trabalhar com a temperatura dela. E o PETG, né, é um PET como qualquer outro PET, um polietileno teraftalato, né? Então, esse é um pouco especial, que ele tem etileno glicol. Então, tudo interfere na rede desse polímero. Então, tem toda essa escolha de material, a escolha da temperatura que vai trabalhar, o para que você vai fazer, para que você vai utilizar esse material, se precisa ser um material mais nobre, um material menos nobre, um que você vai ser biodegradado, se não vai ser biodegradado. Então, isso aí puxando o lado da química aqui, é de extrema importância. Entendeu? Então, a gente tinha que ter conversado com você antes, Glauber, porque a gente foi no ABS e a gente teve muita dificuldade. O ABS, ele não ia ficar tão rígido da forma que precisava. Ele é um pouco mais maleável. Serve, mas ele é um pouco mais maleável do que o PLA, por exemplo. E tranquilo? A questão da produção dele, ele é muito mais sensível à temperatura, entendeu? Sim, e ele descolava da mesa e aí não seguia a produção. A gente está quase terminando de produzir ela descolava da mesa e já era, perdeu aquela terceira, não terminar. Ele é um pouco mais sensível, ele deforma com muita facilidade. Mas o acabamento dele é melhor, ele fica mais lisinho, né? Porque se você consegue uma temperatura um pouco mais baixa, fazer mais camadas, por ele ser mais maleável, ele preenche melhor as camadas. Então, você consegue um material muito mais refinado. Mas você cai nesse problema de que ele é mais maleável, a trabalhabilidade dele não é tão boa para o que a gente estava precisando, entendeu? Verdade. Ótimo seus esclarecimentos aí. Tinha que ter vindo antes, né? Mas se a gente vai aprendendo com o tempo. Verdade. Excelente, pessoal. Muito bem. A gente vai chegando aí ao final. Se vocês quiserem fazer alguma consideração para finalizar aí o nosso encontro às 18 horas, fiquem à vontade. Esse é o momento. Eu só quero agradecer a participação de todos, né? E obrigado aí pelas perguntas, né? E a gente se dispõe a conversar, a falar mais em outra oportunidade, a falar mais a respeito dessas produções em outra oportunidade. Obrigado aí, pessoal. Valeu, gente. Um abraço para todos. Vou finalizar aqui a gravação. Lembrando que agora às 18 horas tem uma outra oficina com o professor Davi sobre bancada ecológica para catadores de recicláveis. Quem quiser, o link está no chat aí.
Valeu, precisando gente. de aula. Tchau, tchau. Valeu, Glauber. Tchau, tchau. Meu, até mais.